O oficial de justiça, ele pratica fato típico de violação de domicílio, mas lícito em virtude do estrito cumprimento do dever legal. Este é o pensamento clássico. Esta é a resposta para o oficial de justiça. Ele, em tese, começou praticando o crime, no momento em que eu digo que o fato é típico. Ok, exclui lá na frente o crime, mas só no segundo degrau, no âmbito da ilicitude. O que diz o Zaffaroni? Esse pensamento é equivocado, está errado. Esse pensamento é ilógico e é injusto, porque eu estou começando a imputar ao oficial de justiça um crime, porque eu estou dizendo é típico o fato que ele pratica. E só na frente, no segundo degrau, eu digo, ok, vamos excluir pela ilicitude, porque não há contrariedade ao direito. O Zaffaroni nos diz o seguinte, o Estado, se ele determina com uma mão, e é o que o juiz está fazendo, você vá e você entre na casa, se necessário for, para pegar o bem do executado. Não pode depois dizer, ok, como você entrou na casa, você praticou violação de domicílio. Isto é ilógico, isto é um absurdo. O que diz o Zaffaroni? O fato é atípico. O fato é atípico. Você está se dando conta do fantástico que é este resultado ao qual nós estamos chegando? Porque você terá uma resposta para a lei e outra resposta para a doutrina moderna. Repito, que já vem sendo consagrada em várias decisões nas cortes superiores. O estrito cumprimento do dever legal, ele, segundo a letra fria da lei, o Código Penal, no artigo 23, inciso 3º, é uma causa legal de exclusão da ilicitude. É o que está lá, no 23.3. Agora, no momento em que você trabalhar com a teoria da tipicidade conglobante, o estrito cumprimento do dever legal acaba sendo uma causa de atipia. Você se deu conta? Acaba sendo uma causa de exclusão da própria tipicidade. Isto é fantástico. Então, vamos lá. O que é tipicidade penal para o clássico é a formal, ponto. Basta. Tipicidade penal é a formal, acabou. O que é tipicidade penal para o moderno, para quem se filia à tese da tipicidade conglobante? Bom, tipicidade penal significa a tipicidade formal mais a conglobante. Formal mais a conglobante. O que é tipicidade formal? É a mera forma de crime. Eu preciso saber, antes de mais nada, se o fato se subsume à norma, mas isto por si só não me diz é típico, porque eu tenho que enfrentar a teoria da tipicidade conglobante. Qual é o primeiro aspecto a ser enfrentado dentro da teoria da tipicidade conglobante? É sabermos se a conduta do agente é ou não é antinormativa. Conduta antinormativa é aquela que não é imposta, foi o que nós vimos até agora, cuidem, e nem fomentada pelo Estado. Opa, eu abro mais portas aqui. Fomentada no sentido de incentivada. Fomentada no sentido de patrocinada, de tolerada até pelo Estado. Você está se dando conta? Nem imposta e nem fomentada. O que diz o Zaffaroni? Se é fomentada pelo Estado, se é fomentada, não há antinormatividade. Se a conduta é fomentada, é o mesmo raciocínio da conduta que é imposta. Se o Estado fomenta, se o Estado incentiva que o sujeito assim proceda, bom, o Estado não pode dizer é crime, é fato típico. Olhem como é lógica a teoria do Zaffaroni, é fantástica. E ele escreve isso na década de 80, hein? Está chegando velho aqui no Brasil. Isto é fantástico. A teoria fomentada, a conduta que é fomentada pelo Estado, ela não pode ser antinormativa. Eu quero que você lembre aqui, em primeiro lugar, da atividade médica com fim terapêutico. Ok? A atividade médica com fim terapêutico. Como assim? Ora, pense comigo no médico que abre a minha barriga com bisturi, porque eu tenho um problema, ele está me operando. Ele está me curando, me salvando, está tirando um problema ali que eu tenho. Aquele médico, quando ele abre a minha barriga com bisturi, diz o penalista clássico, colega Anderson, diz assim, o médico praticou fato típico de lesão corporal. É porque, por clássico, a tipicidade penal é a formal e acabou. O que diz formalmente o artigo 129? Que é crime de lesão corporal ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Ora, quando ele cortou a minha barriga, na cirurgia, para me curar, ele está ofendendo a minha integridade corporal. É o que basta para o penalista clássico. O médico pratica fato típico de lesão corporal. Cuidem agora, típico
mas lícito. Por que lícito? Por causa do exercício regular de direito. O exercício regular de direito também é uma causa legal de exclusão da ilicitude, que está no nosso Código Penal, no artigo 23, inciso 3º. Repito, o exercício regular de direito. Agora, indago o Zaffaroni, mas só um pouquinho. O Estado não fomenta a atividade médica, hein? O Estado, ele não fomenta, ele não incentiva que os médicos salvem vidas e curem as doenças das pessoas? É claro que incentiva. Então, se o Estado incentiva a que o médico assim proceda, como é que esse mesmo Estado vai dizer, médico, você, não obstante tenha praticado o que eu pedi para você praticar, você está praticando crime. Isto é ilógico. Isto não se coaduna com o direito penal moderno. Se o Estado fomenta, ele incentiva a que os médicos salvem vidas e curem doenças, e, para tanto, o médico tem que abrir a barriga de alguém na cirurgia, este médico, para o Zaffaroni, para a tipicidade conglobante, já está praticando fato atípico. Esta é a famosa atipia conglobante. Agora você tem que cuidar, hein? Principalmente você que está se preparando para o concurso. Por quê? Não é qualquer atividade médica, ok? São as atividades médicas com finalidade curativa ou terapêutica. Porque se a finalidade médica ela tem um fim que é estético, então pense comigo, a menina botou silicone. O rapaz, ele arrumou o narizinho e deixou o narizinho arrebitadinho. O rapaz fez uma covinha no queixo, tá? Tá comum hoje, a pessoa gosta de fazer covinha no queixo. Bom, neste caso, em que a finalidade da atividade médica é o embelezamento da pessoa, bom, isto aí não é incentivado pelo Estado. Você já viu um pós-operatório de quem fez cirurgia para deixar o narizinho arrebitado? Bom, parece que a pessoa, ela acabou sofrendo uma lesão corporal, ela foi vítima de agressão, ela fica com equimoses, fica com roxões aqui no rosto. O que irá dizer, inclusive, o mestre argentino? Se há esse tipo de medicina com finalidade estética e não curativa, regra geral. O médico pratica fato típico, mas lícito em virtude do exercício regular de direito. Por quê? Porque a medicina estética não é incentivada pelo Estado, como o é a medicina terapêutica. Ok? Eu, particularmente, trago aqui uma observação. Isto não está no livro do Zaffaroni, mas é a minha posição. Já escrevi sobre isso, inclusive. Ou seja, há uma exceção, sim, em que nós podemos trabalhar com atipia, inclusive na atividade médica com fim estético. Que é aquela, colegas, onde o fim estético é reparador. Você está se dando conta? Nós temos aqui a criancinha que foi atacada pelo pitbull. Pitbull mordeu e esfacelou o rostinho da criancinha. Que, para ter de volta o que uma vez foi o rostinho dela, ela tem que se submeter a várias cirurgias estéticas. Ora, o Estado tem que incentivar esse tipo de coisa. O Estado, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º da Constituição, inciso 3º, o Estado, com certeza, ele tem que incentivar a atividade médica, mesmo aqui onde há fim estético, porque o fim, na verdade, ele é reparador. O médico que pratica esse tipo de cirurgia, por exemplo, ele não poderia praticar fato típico, mas lícito. Eu sustento que o fato, desde logo, ele já é atípico. Você está me acompanhando? Então vamos lá. Eu quero que você pense agora no rapaz que pegou a barra de chocolates. Eu quero que você pense na menina que entrou na farmácia e pegou o shampoo. Ambos saíram e não pagaram. Eu quero que você me diga se esses fatos são típicos. A resposta que você tem que me dar é, depende. Se você trabalhar, você tem que me dizer, se você trabalhar com a lógica clássica, em que tipicidade penal é a formal, sim, o fato é típico. Agora, se você trabalhar com a lógica moderna, a lógica da tipicidade conglobante, a resposta é, só um pouquinho, vamos analisar. Porque tipicidade penal não é a mera tipicidade formal. Tipicidade penal significa a tipicidade formal mais a tipicidade conglobante. E eu pedi para você anotar lá atrás. Você lembra o que é a conglobante? Anote de novo. Tipicidade conglobante pressupõe, são duas questões aqui. Pressupõe, conduta antinormativa do agente, é o que nós analisamos até agora. A conduta do agente tem que ser antinormativa e, ponham mais, são dois itens que compõem a tipicidade conglobante, tipicidade material.
Isto é tipicidade conglobante. É conduta antinormativa mais tipicidade material. Nós estivemos até agora enfrentando a conduta antinormativa do agente, aquela que não é nem imposta nem fomentada pelo Estado. Agora nós chegamos na tipicidade material, que eu quero que você coloque aí, é conteúdo de crime. Observe o que você escreveu na tipicidade formal. Tipicidade formal é forma de crime. Para você, na tipicidade material, vai escrever que tipicidade material é conteúdo de crime. Tipicidade formal é forma de crime. Tipicidade material é conteúdo de crime. Tipicidade material significa lesão a bem jurídico ou, pelo menos, exposição a perigo concreto desse bem. Lembre disto. Lesão ou, pelo menos, exposição a perigo concreto do bem jurídico. Isto é tipicidade material. É lesão ao bem jurídico ou exposição a perigo concreto deste bem jurídico. Então a questão é, este rapaz que entrou no supermercado e pegou uma barra de chocolates, ele escondeu embaixo do casaco dele, ele saiu daquele local, daquele estabelecimento sem pagar pelo bem. Ele praticou o fato típico de furto? A resposta é, pela teoria clássica, sim. E pela teoria moderna, pela teoria do Zaffaroni, pela tipicidade conglobante? Bom, vamos ver. Pelo esquema, você concorda que ele praticou tipicidade formal, que há tipicidade formal? Sim, porque o fato dele, pegar a barra de chocolate sem pagar, formalmente se encaixa ao que está na lei, artigo 155, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Existe tipicidade conglobante? Esta é a pergunta agora. Existe tipicidade conglobante? A resposta é, vamos ver? A conduta do agente é antinormativa? Esta é a questão. Você concorda que sim? A conduta deste rapaz que entrou no super e pegou a barra de chocolate e saiu sem pagar, ela é antinormativa? É claro que é. Porque o Estado não impõe e muito menos incentiva que as pessoas peguem os bens das outras pessoas. Então a conduta, sim, ela é antinormativa. Agora a questão que se impõe é, existe tipicidade material? Que existe forma de crime? Ok, eu sei e você sabe. Agora, existe conteúdo de crime? Esta conduta deste cidadão que entrou no supermercado e pegou a barra de chocolates, ela ofendeu um bem jurídico, penalmente tutelado, de tal monta e com tal gravidade que justifique a incidência do penal? Esta é a pergunta que se impõe agora. Qual é o bem tutelado ali? É o patrimônio. De quem? Desta pessoa jurídica que é o supermercado. Muito que bem. A conduta deste rapaz, que pegou uma barra de chocolates que custa R$ 1,99. Ela ofendeu o bem tutelado, patrimônio, dessa pessoa jurídica, de tal monta e com tal gravidade que justifique a intervenção do direito penal? É razoável que haja intervenção do direito penal? Existe conteúdo de crime? É razoável a movimentação da máquina policial com flagrante em furto de chocolate? É razoável a movimentação da máquina ministerial com oferecimento da denúncia? Se justifica, senhores, a movimentação da máquina judicial com a instrução, inscrição de testemunhas, inscrição do dono do supermercado, que vai ter que sair, vai ter que ir lá em juízo. A movimentação do segundo grau é razoável, é proporcional, se justifica. Há uma lesão de tal monta e com tal gravidade a um bem penalmente tutelado que justifique a manifestação do STJ. É razoável, é proporcional, se justifica que por causa do furto de uma barra de chocolates se movimente o direito penal, que é a última ratio de tal monta e com tal gravidade esta lesão, que justifique a manifestação dos ministros da nossa Corte Constitucional, que é o STF. É razoável, é justo, é proporcional, é assim que se quer que o STF se manifeste sobre furto de chocolate, furto de uma melancia. É razoável, é justo, é proporcional? Esta é a questão que se impõe. É claro que eu estou provocando você está vendo? O que é o caráter subsidiário do direito penal? Bom, o direito penal, ele só pode intervir depois de esgotadas as esferas civil e administrativa. Então, é razoável que eu já trabalhe com penal como prima ratio no furto do chocolate?
Será que eu não poderia resolver esta questão com direito privado? Chama o rapaz, puxa ele, apresenta ele lá para a direção do estabelecimento e manda ele pagar 5 pila, que é o que custa aquela barra de chocolates. É razoável, é proporcional, é justo que eu trate, por exemplo, um assédio sexual como crime? Será que não basta o direito do trabalho? Será que não basta a demissão? Eu ainda, além do direito do trabalho, eu tenho que trabalhar aqui com penal também, para imposição de pena, porque é o que se quer ao fim e ao cabo. O fim do penal é a imposição de pena. Esta é a questão que se impõe. Você está vendo essas provocações que eu trago? É por causa disso agora. Onde está o princípio da insignificância? É o que você tem que levar da nossa aula de hoje. Você está vendo onde está o princípio da insignificância? Aqui, em sede de tipicidade material. Anote aí que o princípio da insignificância é uma causa de descaracterização da tipicidade material. É uma causa de descaracterização da tipicidade material. É uma causa de atipia para STF e para STJ. Tanto o Pretório Excelso, o STF, quanto o Superior Tribunal de Justiça, ambas as cortes superiores, portanto, dizem que a insignificância descaracteriza, exclui, conduz a uma atipia material, nesta lógica conglobante do Zaffaroni. Então não basta que você diga, olha, a insignificância, ela exclui tipicidade. Não, é pouco isso. Repito, é pouco. Você deve dizer que exclui a tipicidade material, justamente porque não há conteúdo de crime. Aliás, uma perguntinha para você. O princípio da insignificância, ele é sempre causa supralegal de exclusão da tipicidade? Porque se você for procurar aí, nas obras, nos grandes manuais, você vai ver que o autor vai dizer sim, é. O princípio da insignificância, ele não tem fulcro legal. Não há um artigo que diga aplica-se insignificância nesta ou naquela hipótese. Então, muitos dizem, é uma causa extralegal ou supralegal de exclusão da tipicidade material. De exclusão da tipicidade, ponto. Até não enfrento o material porque é algo novo, tá? Bom, a resposta é, opa, está faltando leitura, porque existe sim. Sabem onde? No Código Penal Militar. Pasmem. O Código Penal Militar, que geralmente é uma lei mais dura do que o Código Penal Comum, ele traz duas hipóteses de aplicação expressa da insignificância. Anote aí. A primeira está no artigo 209, parágrafo 6º. 209, parágrafo 6º, que trata de uma lesão levíssima. E a segunda é aquela que está no 240, parágrafo 1º. Repito, artigo 240, parágrafo 1º, que fala de um furto insignificante. 209, parágrafo 9º, 209, parágrafo 6º, desculpem, trata da lesão levíssima, e o 240, parágrafo 1º, de um furto insignificante, ambos do CPM, Código Penal Militar. Por que eu falo de aplicação da insignificância? Porque lá está escrito assim, o juiz, nessas duas hipóteses, ele pode não aplicar o penal e só aplicar uma infração disciplinar. Você está vendo como é interessante? Eu afasto a aplicação de pena criminal e só trabalho com pena administrativa, infração disciplinar. Eu não aplico pena, eu aplico direito administrativo. Isto é a aplicação do princípio da insignificância com base na lei. Você está vendo? Então, se perguntarem para você, o princípio da insignificância, ok, exclui a tipicidade material, mas é uma causa legal de exclusão ou supralegal de exclusão da tipicidade material? Depende. No CPM, é uma causa legal. Fora dele, é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Ok? Meus caros e ilustres convidados, me digam, a pergunta vocês têm? Tenho duas perguntas, professor. Joseleno, por favor. Professor, é também de Zaffaroni a tese da co-culpabilidade? Ótimo. E também se há fundamento legal para tal tese no Brasil? Ótimo, ótimo, muito bom. Nós estivemos trabalhando até agora com Zaffaroni. Zaffaroni, que é o pai da tipicidade conglobante. O colega, o Joseleno, pergunta o seguinte, e a tese da co-culpabilidade? Ela também é do Zaffaroni? Meu caro, isso demonstra leitura, parabéns pela pergunta. A resposta é sim.
E ele pergunta ainda, existe fulcro legal para isto? A resposta também é sim. O que é a tese da co-culpabilidade? Você tem que cuidar porque isso é fantástico para um trabalho acadêmico e para você que está se preparando para o concurso também. Você tem que cuidar, ok? Co-culpabilidade significa uma co-divisão de responsabilidade. Você lembra quando nós vimos na nossa primeira aula a teoria do labeling approach? Quer dizer, a teoria do etiquetamento, da rotulação. Eu saio do sistema carcerário, eu cumpri pena, voltei para o segmento social. Eu quero... Está na minha testa, por isso a etiqueta. Rotulação, está na minha testa, eu sou ex-presidiário. Eu posso trabalhar ali no seu estabelecimento? Não, olha aqui, você tem antecedente, você é ex-presidiário. Você é ex-presidiário, você é ex-presidiário, você é ex-presidiário. Eu acabo assumindo o papel social que os outros veem em mim. Ok, vou fazer o que eu sei. Eu sou ex-presidiário, todo mundo diz que eu sou você. Você está vendo? Se o Estado ele não me recuperou lá dentro do presídio, a função da pena, que é a função ressocializadora, e depois isto faz com que eu delinquir, opa, há uma divisão de responsabilidade, meu caro. Minha, é claro, porque eu delinqui, eu resolvi, livre, arbítrio, e do Estado, que não me tratou, do Estado que não me preparou para a minha volta em sociedade. Isto é co-culpabilidade. É como se, meu caro Joselino, aspas, por favor, para isto que eu vou dizer, é como se a sociedade marginalizadora contribuísse para o crime. É como se a sociedade marginalizadora contribuísse para o crime. Aqueles que aceitam a tese, trabalham com ela hoje, meu caro, no artigo 66. Coloque aí, artigo 66 do Código Penal, que trata das atenuantes inominadas. Trata das atenuantes genéricas e inominadas. Olha, o juiz pode também diminuir a pena, atenuar a pena com base em outra circunstância que ele entenda relevante, inclusive com base na co-culpabilidade. Agora, meu caro doutor Joselino, se você estiver trabalhando com lei de drogas, cuide disto, você tem um fulcro específico na lei de drogas. Isso é fantástico, porque as pessoas não sabem. Anote aí, por favor, o artigo 19, inciso 4º da lei de drogas. O artigo 19, inciso 4º, ele trata, é da lei de drogas, é a lei 11.343. Lei 11.343 de 2006 traz de forma específica o princípio da co-culpabilidade. Eu, modernamente, hoje, venho trabalhando, venho substituindo a tese da co-culpabilidade pelo princípio da vulnerabilidade, que é muito mais moderno e muito mais técnico. Porque a tese da co-culpabilidade, por vezes, ela acaba, Joselino, sendo preconceituosa, dizendo que o sujeito, porque é pobre, isso acaba influenciando para que ele venha a delinquir. Tá? Agora, a vulnerabilidade ela é muito mais ampla, para mim, muito mais correta. Então, é o sujeito que, por ser vulnerável, ele está apto a uma incidência maior do penal. Você está vendo? Ou porque ele tem parcas condições econômicas, ou porque ele não tem estrutura familiar, ou porque ele não tem educação, e assim por diante. Ele é vulnerável à incidência do penal. Parece muito mais técnico do que a co-culpabilidade, que é uma tese polêmica, aceita por alguns, recusada por outros tantos. Ok? Nós chegamos, portanto, ao fim do nosso curso de Direito Penal atual. Eu espero que você tenha curtido, tá? Na nossa última, a quinta aula, nós acabamos vendo a tese deste penalista argentino, o grande Eugênio Raul Zaffaroni, a tese da tipicidade conglobante. Nós vimos que, para o fato ser típico, não basta que esteja previsto em lei, não basta que haja tipicidade formal, deve haver a formal mais a conglobante. Ou seja, a conduta do agente tem que ser antinormativa e deve existir tipicidade material. Lembre, tipicidade material significa uma ofensa a um bem jurídico de tal monta e com tal gravidade, com tal severidade, que justifique a intervenção do direito penal, que tem que ser visto como a última ratio. Ok? Não esqueça que se você ficou com alguma dúvida em relação às nossas explanações, falamos aqui sobre vários temas modernos e polêmicos dentro do penal, escreva para saberdireito@stf.jus.br e se você perdeu alguma das aulas, você vai recuperar vendo no YouTube, no www.youtube.com/saberdireitoaula. Da minha parte, eu, professor Alexandre Salim, agradeço a sua atenção. Nos encontramos numa próxima